Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Capítulo 18. Algum tempo depois, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá apresentar-se a Acabe, e farei chover sobre a terra. Elias foi apresentar-se a Acabe. A fome era grande em Samaria. Acabe convocou Obadias, o encarregado do palácio. Obadias era um homem que temia muito ao Senhor. Enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor, Obadias havia pegado 100 profetas e os escondera em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os havia sustentado com pão e água. Acabe disse a Obadias: vá por toda a terra a todas as fontes e vales. Talvez achemos pasto para manter vivos os cavalos e os moares, para que não percamos nenhum animal. Então eles dividiram a terra para fazer a inspeção. Acabe foi numa direção e Obadias em outra. Enquanto Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se prostrado e perguntou: é você mesmo, meu senhor Elias? Sim, sou eu, respondeu Elias. Vá e diga a seu senhor: Elias está aqui. O que eu fiz de tão grave, disse Obadias, para que entregues teu servo a Acabe para ser morto? Tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não há nação ou reino aonde o meu Senhor não tenha enviado homens à tua procura, e toda vez que diziam, ele não está aqui, fazia o reino e a nação jurar que não o tinham encontrado. Agora dizes, vai e diga a seu Senhor, Elias está aqui. E se, tão logo eu te deixar, o Espírito do Senhor te levar para algum lugar que eu não conheça, quando eu informar a Acabe e ele não te encontrar, ele me matará. Contudo, eu, teu servo, tenho temido ao Senhor desde a minha juventude. Meu senhor não ouviu o que eu fiz quando Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os sustentei com pão e água. E agora dizes, vai e diga a seu senhor, Elias está aqui. Ele me matará. Elias respondeu, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, a quem sirvo, hoje mesmo me apresentarei a Acabe. Então Obadias foi encontrar-se com Acabe e o informou. E Acabe foi ao encontro de Elias. Quando Acabe viu Elias, perguntou, é você, perturbador de Israel? Não sou eu que perturbo Israel, respondeu Elias, mas você e a família de seu pai, pois abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora convoque todo Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, juntamente com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todo o Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar entre 2 opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é Deus, sigam-no. Todavia o povo não lhe disse uma palavra. Então Elias disse, sou o único que sobrou dos profetas do Senhor. Mas os profetas de Baal são 450 homens. Tragam 2 novilhos. Deixem que eles escolham um para si. O cortem em pedaços e o ponham sobre a lenha. Mas não acendam o fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha. Mas não acenderei o fogo. Então vocês invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, este é que é Deus. Então todo o povo disse, é uma boa proposta. Elias disse aos profetas de Baal, escolham um dos novilhos, e preparem-no primeiro, visto que vocês são muitos. Clamem ao seu Deus, mas não acendam fogo. Eles pegaram o novilho que lhes foi dado, e o prepararam, e clamaram a Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam eles. Mas não houve nenhuma resposta, e ninguém respondeu. E eles ficaram dançando e saltitando em volta do altar que haviam feito. Capítulo 18. Acabe convocou todos os israelitas e os profetas para se reunirem no Monte Carmelo. Elias se dirigiu então ao povo e disse, até quando vocês vacilarão entre 2 opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Todavia o povo não lhe disse uma palavra. Então Elias lhes disse, eu sou o único que sobrou dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450. Deem-nos 2 bezerros, que eles escolham um para si, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu farei o mesmo com o outro bezerro e o colocarei sobre a lenha,
mas também não acenderei o fogo. Então vocês clamarão ao nome do seu Deus, e eu clamarei ao nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu, é isso mesmo. Então Elias disse aos profetas de Baal, escolha um bezerro e preparem-no primeiro, visto que vocês são muitos. Clamem ao seu Deus, mas não acendam o fogo. Eles pegaram o bezerro que lhes foi dado e o prepararam. E clamaram a Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo, ó Baal, responde-nos! Mas não houve nenhuma voz. Ninguém respondeu. E eles dançavam e rodeavam o altar que haviam feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia ele. Com certeza ele é um Deus. Talvez esteja meditando, ou tenha ido ao banheiro, ou esteja viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser acordado. Então eles gritaram ainda mais alto, e conforme o costume deles, cortaram-se com espadas e lanças até sangrarem. Passou o meio-dia, e eles continuaram a profetizar em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve nenhuma voz. Ninguém respondeu. Ninguém deu a mínima atenção. Na hora do sacrifício vespertino, o profeta Elias aproximou-se e orou. Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e faço tudo por tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou toda a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias lhes disse, prendam os profetas de Baal, não deixem que nenhum escape. Eles os prenderam, e Elias os levou para o riacho de Quisson, e lá os matou. Então Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva forte. Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu ao topo do Carmelo, curvou-se até o chão, e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E o servo foi, e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou, vá novamente. Na 7ª vez, o servo disse, uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, está se levantando do mar. Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Em pouco tempo o céu escureceu com nuvens, o vento soprou e caiu uma forte chuva. Acabe entrou em seu carro e foi para Jeziel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e apertando o cinto, ele correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jeziel.